Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu quero trazer uma meditação ao teu coração sobre talento e honra. Algo primordial para uma vida justa aqui nessa terra. Primeiro eu quero te explicar que talento são virtudes dadas aos homens para seu sustento dentro do propósito de Deus. Vamos dar um exemplo. Um bom jogador de futebol, uma virtude dada por Deus para alegrar muitos que ele vive desse talento que Deus deu para ele. Né? É diferente de dom, como eu já expliquei em outros devocionais. O dom de Deus é um presente dado por Deus para a edificação da igreja. O talento humano, ele é dado ao ser humano para que seja o sustento dele e agracie a vida de outras pessoas. Um bom engenheiro, um bom médico, talentoso, né? Um artista, um bom político, tudo para que faça algo que ele tenha benefícios e manifeste o propósito da criação dele. A honra. A honra é um princípio que leva alguém a ter uma conduta proba. O que é uma conduta proba? Uma conduta honesta, né? Virtuosa, corajosa, e que lhe permite gozar do bom conceito junto à sociedade. Uma pessoa honrada, ela é conceituada em meio à sociedade. Né? É uma consideração devida a uma pessoa que se distingue por dotes intelectuais, eclesiásticos, morais, artísticos, uma pessoa honrada, né? Por ser honesta, uma pessoa proba. Então, cuidado ao substituir talento pela honra. Tem uma passagem bíblica, tem um personagem bíblico que vocês vão entender. Joabe era talentoso, era um soldado talentoso, mas não tinha honra. Né? Joabe matou várias pessoas durante sua trajetória e algumas dessas mortes atingiram fortemente ao rei Davi. Ele era uma pessoa de confiança, talentosa. Deixa eu passar aqui. Era uma pessoa de confiança, talentosa, mas ele não era uma pessoa de honra. Né? Davi não aprovou a atitude do seu comandante e chorou pelo falecimento de Abner, que a esta altura da história não está mais contra Davi. Este homem também matou Absalão, Joabe, o filho rebelde de Davi, que tentou usurpar o trono do pai, mas foi derrotado. Vamos ler em 2 Samuel 18. Né? Olha só, e o rei Davi, o rei deu ordem a Joabe, Abisai e Atai, dizendo: tratai brandamente por amor de mim o mancebo Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os chefes acerca de Absalão. Davi falou: não mate Absalão, mesmo diante dessa rebeldia. 2 Samuel 18:10. Um homem vendo isso contou a Joabe, dizendo: eis que Absalão pendurado de um carvalho. Ele tinha um cabelo grande, ele foi fugir numa mula, enroscou o cabelo e ficou pendurado. Então disse Joabe ao homem que lhe contara: por que o viste? Porque não o derrubaste logo por terra? E eu te haveria dado 10 ciclos de prata a um cinto? Joabe ia até pagar para quem matasse Absalão. Mas olha o que o homem respondeu. Respondei, porém, o homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 ciclos de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no mancebo. E se eu tivesse procedido falsamente contra a sua vida, coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias a mim. Está falando, se eu tivesse matado e falado que eu tinha matado, você mesmo ia se opor a mim lá e eu ia ficar ruim com Davi e Davi ia mandar me matar. Olha o que Joabe fez. Então disse Joabe: não posso demorar-me assim contigo, aqui. E tomou na mão 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Ele matou o filho de Davi, a qual o Davi tinha dado ordem para que ele não fizesse isso. Então era um cara talentoso, mas não tinha honra. O Davi tinha falado que não queria ele morto, mas mesmo após a traição. Mas o filho de Zeruia, Joabe, não escutou o rei, e com seus aliados matou o príncipe. E o que aconteceu com Joabe na Bíblia? Diante disso, Davi esqueceu dos muitos serviços que Joabe lhe havia prestado e deu comando do exército a Amasa, primo de Joabe.
Olha o que o Joabe fez. No entanto, Amasa não durou muito no posto. Isso porque foi morto por Joabe durante uma revolta em Seba. Então você vê uma pessoa talentosa, mas sem honra, desobedeceu, foi contra o comandante. E como é que foi o fim de Joabe nessa história toda? Como é uma pessoa talentosa que não honra as pessoas que investem nela? O fim é triste. O fim é triste. Olha o que aconteceu com Joabe. Depois disso foi morto por Benaia, sob o comando de Salomão, de acordo com a orientação de seu pai. Então, Joabe foi morto a mando de Sabalão por sua desonra e matar homens mais justos do que ele. Isso está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 29 a seguir. E disseram ao rei Salomão: Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto do altar. Então Salomão enviou Benaias, filho de Joiada, dizendo: vai e mata-o. Acabou. Desonrou, agora chegou a hora, né? E foi, pois, Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. Joabe respondeu: não, porém aqui morrerei. E Benaias tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. Ao que disse o rei Salomão: faze como ele lhe disse, mata-o, sepulta-o, para que tires de sobre mim e de sobre a casa do meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. E assim o Senhor fará cair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores que ele, e os matou à espada, sem que meu pai o soubesse, a saber, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, que tinha sido colocado no lugar dele, chefe do exército de Judá. Olha só, para finalizar, é bom ter pessoas talentosas ao nosso lado. Às vezes você está vou falar a parte eclesiástica e a parte corporativa. Você pode ter pessoas talentosas ao teu lado, mas as pessoas honradas são melhores. Invista nas pessoas. E é interessante que toda pessoa talentosa, traíra, ela passa por uma retaliação e ela não aprende. Olha o fim de Joabe, né? Olha as pessoas que são talentosas e honram a liderança. Eu vejo no meu ministério, o bispo Samuel Ferreira, as pessoas talentosas, como vários pastores muito talentosos que ele tem ao lado dele, e honram o bispo, eles têm uma vida tranquila. O bispo tem uma vida tranquila, eles têm uma vida tranquila, no sentido assim, a gente tem lutas constantes. E agora pessoas talentosas, que não honram uma liderança, seja no corporativo, seja no eclesiástico, seja na família, o fim é muito ruim. Eu não entendo porque que as pessoas insistem a saber que desonrar alguém é uma falta de gratidão. Você não tem gratidão pelas pessoas que um dia estenderam a mão para você. E se levantar contra essas pessoas, é problema na certa, é retaliação, é uma carga negativa muito ruim que fica sobre as nossas vidas. Mas as pessoas não aprendem, continuem desonrando liderança, continuem pessoas talentosas, desonrando a liderança, passando por retaliação e não aprende. Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha uma vida mais branda, respeite o Romanos 13, viva, sabe, o Romanos 13 está ali para que a liderança tenha uma tranquilidade de liderar e o liderado tenha uma tranquilidade de executar suas funções. Seja grato, honre. É difícil pessoas ingratas honrar, mas, como diz em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Pega a visão do canal do Guerreiro, o bom é ter pessoas talentosas e honrosas. Fui.